Bom, eu acho que o marketing deveria ser o grande sponsor do tema inovação dentro da companhia, porque ele tem o olhar, a visão do consumidor, tem a visão do mercado, né? Mas, obviamente, que a gente está falando de... A inovação eu vejo muito mais como uma cultura da companhia. Ela tem que permear a empresa como um todo, porque também não adianta só um departamento tá puxando esse assunto e o resto não acompanhar. E o marketing traz também o desenvolvimento de produtos, né, precificação, modelos de negócio, também sai muito do desenho do marketing. Então, por isso que eu vejo ele como um grande impulsionador dessa competência e inovação. E um grande disseminador disso para as companhias. Eu acho que o que eu vejo um pouco no mercado e pelas minhas experiências, o consumidor está muito mais moderno e antenado do que as empresas estão sendo capazes de responder isso para ele. Eu acho que os modelos organizacionais, isso aí já é um outro papo, mas acho que os modelos organizacionais ainda estão muito ultrapassados. Assim como a gente tem discutido um pouco sobre educação, modelo de educação, quanto isso está ultrapassado ou não, eu acho que o modelo como a gente também trabalha hoje dentro das organizações também está ultrapassado. Mas eu acho que isso deveria ser pauta recorrente. Acho que o marketing deveria fomentar, trazer as provocações, trazer essa visão do consumidor e provocar todas as áreas da companhia para que estejam atualizadas e que tenham a velocidade para esse novo momento que a gente está vivendo, né? De tudo tem que ser muito rápido, né? Hoje viver com um processo de inovação de 2 anos, isso já é longuíssimo prazo. Só que existem estruturas muito complexas, né? E existem empresas que têm um departamento de P&D, de inovação, e que acha que está resolvido. Ao contrário. Quando você delega para uma área, é pior ainda, porque você acha que está sendo resolvido ali, só que aquela área não consegue fazer nada sozinho. Você vai desenvolver um produto super inovador, mas você tem um call center antiquado para atender esse cliente, você tem modelo de mídia ainda extremamente tradicional, ou que não está alinhado com a proposta de valor daquele produto, você tem uma embalagem que não está tão moderna, atualizada quanto a proposta daquele produto, enfim, é um pacote completo, por isso que eu falo que isso tem que permear toda a companhia, mas eu vejo como o marketing um grande impulsionador e é um motor, né? Eu acho que dessa roda que tem que girar em tudo. Eu sempre passei por momentos de sensibilização da alta liderança. Aí estamos falando de conselho, presidência, etc. Você tem que mostrar um pouquinho para onde o mundo está indo e sensibilizar e ter o apoio do board executivo para você poder fazer esses movimentos transformadores. Acho que é muito... também, se você não tiver esse sponsor, se você não tiver isso na cabeça de quem está comandando ali a empresa, fica muito mais complicado você como uma área conseguir fazer isso, porque tem uma tendência muito clara de você priorizar o curto prazo, ainda mais no momento que a gente está vivendo agora. Então é o que eu tenho que entregar, é a demanda que eu tenho que entregar para o dia seguinte, ou para a semana seguinte, ou para o projeto que eu tenho que entregar no mês seguinte. Então, como que eu trabalhei sempre isso? Tem que ter foco. Você tem que ter um momento, então lá no Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, que eu fui responsável pela grande transformação digital do grupo. Quando a gente parou e falou, não, a gente precisa colocar a maior varejista da América Latina em outro patamar em relação a relacionamento, atividades de marketing digital, etc., a gente só conseguiu quando a gente teve um foco de colocar um time dedicado para poder acelerar esse processo. Então, quando eu falo em foco, é você ter um momento específico para estudar, para treinar, para ouvir. Então, eu sempre fui de trazer muito benchmarks, pessoas que falam sobre esse mercado, que são referências, para inspirar as pessoas de dentro da minha equipe ou de dentro da organização e sair da rotina. E isso como um processo. Então, eu sempre estabeleci isso a cada 15 dias ou mensal, até na BRF, onde eu estava, 2 anos atrás, eu estava estabelecendo uma rotina de a cada 3 meses, porque é um processo complicado de você tirar todo mundo da rotina e fazer ouvir assuntos novos, mas a cada trimestre levar num auditório pessoas, os grandes pensadores de mercado ou as pessoas que estão fazendo as grandes transformações, para falar um pouquinho sobre para onde o mundo está indo. E aí dali as pessoas saem dali e falam, putz, é isso que a gente precisa estar. Só que se isso não entra na rotina, através talvez de atividades que você precisa ser responsável, comprometida por fazer aquilo se tornar real em algumas semanas, acaba se perdendo, acaba só ficando no âmbito da inspiração.
Então, é trazer inspiração através de fóruns regulares e tentar trazer o máximo possível em prática, conectando com as problemáticas da companhia. E quanto mais isso estiver conectado com os grandes gaps, problemas, oportunidades que a empresa identifica, mais relevante vai ser e mais fácil fica para você achar inovações para aquele projeto, para aquela empresa. Então, o marketing precisa estar muito conectado com as problemáticas de negócio, aí a fundo mesmo, porque é daí que partem as inovações relevantes, e estabelecer processos para que isso... o Google fala dos 20% de tempo livre de criação. Nas empresas é um pouco, na vida real é muito difícil você estabelecer isso, mas que você tenha assim a cada 15, um mês ou trimestre um momento para parar, pensar e planejar nessas atividades que podem fazer a diferença e colocar em prática. É o always beta, que aí também é um desafio enorme, porque quando você, em certas culturas, em algumas eu passei, você precisa ser perfeito para nascer, você precisa ter um business plan. Não, precisa saber quanto isso vai me trazer de resultado. Cara, inovação, às vezes, você não tem isso, porque alguma coisa, às vezes, é muito disruptiva e você não tem cases, ou você não tem nada muito tangível ainda para mostrar. Isso é um grande desafio, porque no mundo cada vez mais também analytics, né, tem uma competência que vai ter que ser desenvolvida cada vez mais no marketing, é como tangibilizar isso em números, né? Só que é muito difícil você falar nisso em coisas que não existem. Mas, ao mesmo tempo, isso é importante para fazer as projeções e poder convencer esses processos para vingarem e virarem projetos de fato, né? Então, acho que eu coloquei alguns pontos aí. Mas eu acho que também a equipe multidisciplinar é um modelo que eu sempre gostei muito de fazer. Então, nos meus times, eu sempre procurei ter um time híbrido, né, de pessoas que gostam de produzir conteúdo, jornalistas, tecnologia. Então, lá no Pão de Açúcar, por exemplo, eu juntei o time de TI, porque eu não entendia nada do que eles falavam, eles não entendiam nada do que eu falava. Bom, então vocês vão sentar no meu time. E foi muito bom, porque aí eu comecei a entender de bits and bytes, eles começaram a entender de briefing, de estratégia, etc. E dali somou uma inteligência muito bacana, que é hoje que TI não tem e que marketing não tem. Então, a gente conseguiu construir algo no meio do caminho ali que trouxe uma visão muito moderna para a companhia. Então é isso, acho que juntar expertises diferentes, isso sempre também soma, e ter essa liberdade de você ter... Aí é o que eu estava falando da cultura organizacional, do modelo organizacional talvez mais ultrapassado, porque hoje você pode ter skills de uma pessoa que servem para alguns tipos de projeto ou que podem fazer sentido em outras áreas para algum determinado momento. Então, é muito você trabalhar, entender os skills do seu time, das pessoas que você tem na organização, e poder ser orgânico para você montar e desmontar para ser mais produtivo para a empresa, né? Mas isso é um conceito ainda difícil de implementar, mas eu acho que é esse caminho que o mundo está indo.